Pare agora. Não é acaso você estar aqui neste exato momento. Deus interceptou sua trajetória porque você precisa ouvir algo que pode mudar completamente o rumo da sua vida. Deus está falando com você neste momento. E o que Ele precisa te dizer é urgente. É sobre algo que a maioria ignora, que muitos minimizam, mas que tem poder de alterar seu destino completo. Com quem você deita, define onde você vai chegar. Você tem sentido um vazio inexplicável? Uma sensação de que algo foi roubado de você? Um peso espiritual que você não consegue identificar? Talvez você tenha entregue seu corpo para a pessoa errada e, sem perceber, transferiu parte do seu destino junto. O que vou te revelar nos próximos minutos pode ser a resposta que você pediu em oração nas últimas madrugadas. Pode ser a explicação para portas que não abrem, para bênçãos que não chegam, para a paz que você perdeu. Não desista ainda. Não feche este vídeo, porque Deus ainda está trabalhando na sua vida e o que parece perdido pode ser restaurado. Se essa palavra já toca o seu coração, se algo dentro de você confirmou, isso é para mim, fica comigo até o fim. E se inscreve no canal agora, porque você precisa continuar recebendo o que Deus tem para te falar. Você sabe exatamente do que eu estou falando. Você se entregou para alguém achando que era amor, achando que era a pessoa certa, achando que tinha futuro. Mas no fundo, lá no fundo, você sabia que não era. E depois que acabou, depois que a pessoa foi embora, você percebeu que não foi só o coração que ficou machucado. Foi algo mais profundo, como se um pedaço de você tivesse sido arrancado. Como se você tivesse deixado algo que não consegue recuperar. Você acorda de noite com aquela angústia inexplicável, aquele aperto no peito que não passa, aquela sensação de que você não é mais a mesma pessoa. E você não é. Porque quando você dorme com alguém, não é só corpo que se une, é espírito também. Seu telefone continua sem tocar do jeito que você esperava. Mas agora não é só solidão, é um vazio diferente. É como se você tivesse perdido sua identidade, como se tivesse se fragmentado. E você tem. Você olha para o espelho e não se reconhece mais. Onde foi parar aquela alegria, aquela paz, aquela luz nos olhos? Foi embora junto com a pessoa que não devia ter entrado na sua vida de forma tão íntima. As pessoas te perguntam, o que aconteceu com você? Você mudou. E você não sabe explicar, porque você mesmo não entende completamente. Você só sente que algo foi roubado, que portas que antes se abriam agora estão fechadas, que bênçãos que eram para você foram desviadas. Quantas vezes você já perguntou, Senhor, até quando? Por que minha vida não anda? Por que tudo ficou tão difícil? E Deus está respondendo agora, porque você deu acesso à pessoa errada, ao lugar mais íntimo da sua vida. E quando você faz isso, transferências acontecem. Você entregou seu corpo, mas junto foram seus sonhos, sua paz, sua alegria, seu propósito, porque intimidade física com a pessoa errada não é só um erro, é uma conexão espiritual que tem consequências reais. E o pior, você tentou orar depois, tentou buscar a Deus, mas parecia que havia um bloqueio, um muro entre você e o céu. E tinha. Porque quando há pecado sexual não confessado, não arrependido, há separação. Mas agora você vai entender por que isso acontece e como sair disso. Deus está dizendo para você agora, eu ainda estou agindo, não acabou. Eu posso restaurar o que foi roubado, eu posso devolver o que foi perdido, mas você precisa entender a gravidade do que aconteceu. Silêncio de Deus não significa que Ele te abandonou. Significa que Ele está esperando você reconhecer, se arrepender e voltar completamente para Ele. Porque Deus não divide seu trono com ninguém, e quando você se une sexualmente com alguém fora do que Ele estabeleceu, você criou uma aliança errada.
1 Coríntios 6,16, diz algo que muitos ignoram. Ou não sabeis que o que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Isso não é poesia, é realidade espiritual. Quando você se deita com alguém, vocês se tornam uma só carne. E isso tem implicações profundas. Não desista, continue crendo. Ainda não acabou, porque o que você perdeu pode ser recuperado. As portas que se fecharam podem ser abertas novamente. O destino que foi desviado pode ser redirecionado, mas isso exige arrependimento genuíno, não apenas remorso. Respira. Deus está falando contigo agora. Ele não está te condenando. Ele está te libertando. Ele não está te rejeitando. Ele está te chamando de volta. Porque o amor dele é maior que qualquer erro, mas ele exige santidade. A diferença entre condenação e convicção é essa. Condenação te paralisa na culpa. Convicção te move para o arrependimento e restauração. Se você está sentindo peso agora, não é para você afundar, é para você levantar e voltar. Deus não quer que você carregue esse peso para o resto da vida. Ele quer te libertar. Mas você precisa entender, intimidade sexual não é casual, não é só física, não é entre quatro paredes ninguém vê. O reino espiritual vê e transferências acontecem. Quando você dorme com alguém que não é seu cônjuge designado por Deus, você não está apenas errando, você está fazendo uma aliança errada. E alianças erradas atraem espíritos errados, atraem maldições, atraem desvios de destino. Provérbios 6:32. Alerta. O que adultera com uma mulher está fora de si. Só mesmo quem quer arruinar-se é que faz tal coisa. Não é Deus sendo rigoroso, é Deus te protegendo. Porque Ele sabe o que você não vê. As consequências espirituais são reais e severas. Mas ouve a boa notícia. Joel 2,25 promete: restituir-vos-ei os anos que foram consumidos. Deus pode restaurar, pode devolver, pode curar. Mas você precisa cortar as alianças erradas, se arrepender verdadeiramente e voltar completamente para Ele. E quando você olha para a palavra, você vê claramente as consequências de uniões erradas. Deixa eu te mostrar 3 histórias bíblicas onde pessoas dormiram com quem não deviam e pagaram o preço no destino delas. Sansão e Dalila, o homem que perdeu seu propósito. Sansão era um nazareno separado para Deus desde o ventre da mãe. Ele tinha uma unção sobrenatural, força inexplicável. Era para ser um libertador de Israel, mas ele tinha uma fraqueza: mulheres erradas. Primeiro foi a prostituta de Gaza, depois foi Dalila. E Sansão sabia que Dalila não era de Deus. Sabia que ela estava sendo usada pelos filisteus, mas ele não resistiu. Deitou com ela. E cada vez que deitava, ela perguntava: onde está o segredo da sua força? E sabe o que aconteceu? Juízes 16:16 diz: importunando-o ela todos os dias com as suas palavras e molestando-o, a alma dele se angustiou até a morte. Ele ficou tão amarrado àquela mulher que acabou revelando o segredo e perdeu tudo. Perdeu a força, perdeu a unção, perdeu os olhos, literalmente. Foi humilhado publicamente, virou escravo moendo trigo. Tudo porque deitou com a pessoa errada. O que era para ser destino de libertador virou tragédia de prisioneiro. E sabe o que é mais triste? Ele só foi restaurado parcialmente no final e ainda morreu no processo. Porque alianças erradas têm preço alto. Mas tem mais. Espera que eu vou te mostrar outra história. Davi e Batseba, o homem segundo o coração de Deus que desviou. Davi era rei, era adorador, era profeta. Deus o chamava de homem segundo o meu coração. Mas num momento de fraqueza, ele viu Batseba tomando banho e desejou.
Ele sabia que ela era casada, sabia que era errado, mas ele era rei. Quem ia impedi-lo? Então ele mandou buscar ela, deitou com ela, achou que ninguém ia saber, que ficaria entre 4 paredes. Mas ela engravidou, e para esconder o pecado, Davi arquitetou o assassinato do marido dela, Urias. Matou um homem inocente para esconder adultério, e achou que tinha dado certo. Até que o profeta Natã chegou e disse: Tu és o homem, e declarou em 2 Samuel 12:10: Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias para ser tua mulher. A consequência? O filho que nasceu dessa união morreu. A família de Davi viveu em conflito constante. Um filho estuprou a própria irmã. Outro filho se rebelou e tentou matá-lo. A espada nunca saiu da casa dele. Davi foi perdoado. Sim, mas as consequências permaneceram. Porque perdão não anula consequências. Você pode ser restaurado, mas algumas cicatrizes ficam. E sabe o que aconteceu depois disso? Deixa eu te contar mais uma. Judá e Tamar. Confusão de identidades e destinos trocados. Judá tinha 3 filhos. O primeiro casou com Tamar, mas morreu. O segundo casou com ela, pela lei do levirato, mas também morreu. O terceiro, Judá, não quis dar porque tinha medo. Tamar ficou viúva, sem filhos, sem futuro. Então ela teve uma ideia. Se disfarçou de prostituta no caminho onde Judá passava. E Judá, sem reconhecê-la, pagou e deitou com ela. Ela engravidou. E quando Judá descobriu que ela estava grávida de prostituição, quis mandá-la queimar. Até que ela mostrou os objetos dele e disse: Do dono disto estou grávida. Judá teve que reconhecer: mais justa é ela do que eu. Dessa união nasceram Perez e Zerá, e Perez está na linhagem de Jesus Cristo. Deus redimiu a situação, mas veja a confusão, a vergonha, o desvio que aconteceu por causa de uma união errada. Se essa palavra é para você, se você reconheceu que dormiu com a pessoa errada e precisa de restauração, comenta agora: eu me arrependo e confio no tempo de Deus. Isso é um ato profético. É você quebrando o silêncio. É você declarando publicamente que escolhe a santidade. E quando você faz isso, o céu responde. Vê. Você vê o padrão? Uniões erradas geram consequências. Sempre. Agora, eu quero que você visualize algo comigo. Feche os olhos onde você estiver. Nos próximos meses, algo vai mudar radicalmente na sua vida. Mas depende da decisão que você vai tomar hoje. Se você escolher arrepender, romper alianças erradas, voltar completamente para a santidade, você vai ver portas se abrindo, vai sentir aquela paz que você perdeu voltando. Vai perceber que a presença de Deus está mais perto de novo. Você vai olhar para trás daqui a 1 ano e vai dizer: graças a Deus eu ouvi essa palavra. Graças a Deus eu me arrependi. Graças a Deus eu cortei o que precisava cortar. Porque você vai estar num lugar completamente diferente. Pensa nisso. Você limpo, puro, restaurado diante de Deus, sem peso, sem culpa, sem bloqueios espirituais. As portas que estavam trancadas começam a se abrir. As bênçãos que foram desviadas voltam para o seu caminho. O propósito que foi roubado é devolvido. Jeremias 29:11 vai fazer sentido de novo. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Você vai sentir que Deus tem um plano lindo para você, e esse plano vai se cumprir. Visualiza você encontrando a pessoa certa, não na carne, mas no tempo de Deus. Não para satisfazer desejo momentâneo, mas para cumprir propósito eterno. E quando você encontrar, vai ser diferente, vai ser puro, vai ser santo. Vai ser abençoado, você vai casar,
vai construir família, vai servir a Deus junto com seu cônjuge e vai testemunhar: eu quase perdi tudo, mas Deus me restaurou. E seu testemunho vai libertar outras pessoas que estão onde você estava. Mas isso só acontece se você fizer o que precisa ser feito agora: cortar, confessar, arrepender, voltar. Porque Deus não restaura o que você não entrega para Ele. E no final desse vídeo, vou te revelar o sinal mais claro que Deus dá para mostrar que você foi restaurado completamente. Fica até o fim. Mas enquanto isso, você precisa entender algo profundo. Deus não está agindo apenas em você neste momento. Ele está agindo na pessoa que Ele separou para você também. Ele está preparando os dois simultaneamente. Mas enquanto você se contaminar com uniões erradas, você atrasa o processo dos dois. Refrão que você precisa gravar: o que Deus une, nada nem ninguém pode separar. Mas o que você une errado, Deus não abençoa. E enquanto você mantém alianças erradas, você bloqueia as bênçãos certas. E se não fosse ilusão, mas revelação? E se aquele peso que você sente não é paranoia, mas convicção do Espírito Santo? E se aquelas portas fechadas não são azar, mas proteção de Deus enquanto você não se limpa? E se a espera não é rejeição, mas preparação? E se Deus está te segurando agora porque Ele sabe que se você entrar em outro relacionamento do jeito que você está, vai repetir os mesmos erros? A intensidade do que você está sentindo agora, esse aperto, essa convicção, essa dor, é Deus te amando o suficiente para te confrontar. Porque quem ama, corrige. Quem ama não deixa você afundar na lama só porque você escolheu deitar nela. Hebreus 12:6 diz: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Se você está sentindo peso agora, não é porque Deus te abandonou, é porque Ele te ama demais para deixar você continuar nesse caminho. Quando você dorme com a pessoa errada, você não perde apenas pureza, você perde autoridade espiritual. Você perde unção, você perde poder de oração, porque há quebra de aliança com Deus. 1 Tessalonicenses 4:3-5. É claro, pois esta é a vontade de Deus: a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. E se você continuar justificando, minimizando, dizendo: mas todo mundo faz, mas a gente se ama, mas ninguém é perfeito, você vai colher o que está plantando. E a colheita de desobediência sexual é amarga. Gálatas 6:7-8 avisa: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne da carne, colherá corrupção. Mas o que semeia para o Espírito do Espírito colherá vida eterna. Então para de justificar, para de minimizar, para de brincar com fogo, porque fogo queima, e você já sentiu a queimadura, é hora de sair das chamas. Agora, se essa palavra está tocando você, o impossível vai acontecer na sua vida. Mas antes de te dizer exatamente o que vai acontecer, eu preciso que você entenda algo. O impossível só acontece para quem está disposto a fazer o possível. E o possível agora é você cortar, confessar e voltar. Você que achou que tinha perdido tudo, sua pureza, sua paz, sua unção, seu propósito, Deus vai restaurar. Não parcialmente, não pela metade, completamente, como se você nunca tivesse errado, porque essa é a graça de Deus. Você que achou que não tinha mais jeito, que já tinha ido longe demais, que tinha cruzado uma linha sem retorno, Deus vai fazer o milagre. Porque não existe longe demais para Deus. Não existe tarde demais. Não existe sujo demais. Existe apenas arrependimento genuíno e restauração completa.
Joel 2, 25, 26 promete algo que vai te fazer chorar agora. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Comereis abundantemente e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor, vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente, e o meu povo jamais será envergonhado. Os anos que o gafanhoto comeu, os anos que você desperdiçou em relacionamentos errados, em escolhas erradas, em camas erradas, Deus vai restituir, vai devolver, vai compensar. Não porque você merece, mas porque Ele é misericordioso. Sua solidão atual tem data de validade. Ela não é permanente, não é para sempre, não é seu destino final. É apenas uma quarentena espiritual, enquanto Deus te limpa, te cura, te prepara para receber o que Ele realmente separou para você. Sua dor tem prazo de vencimento. Esse peso que você carrega, essa culpa que te sufoca, essa vergonha que te paralisa, tudo isso vai embora quando você se arrepende de verdade. Não remorso superficial. Arrependimento profundo que muda comportamento. Sua restauração está garantida, mas você precisa fazer sua parte. Precisa cortar toda a comunicação com a pessoa errada, deletar número, bloquear, porque enquanto você mantém a porta entreaberta, a tentação volta. E quando volta, geralmente é pior. Precisa confessar, não para as pessoas, para Deus. 1 João 1,9 garante: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confessa específico, chama pelo nome, não generaliza. Precisa arrepender. Arrependimento não é só sentir mal, é mudar de direção, é fazer diferente, é tomar decisões que protegem sua santidade daqui para frente, é colocar limites. É fugir da tentação, não resistir a ela, porque resistir implica ficar perto, e ficar perto é perigoso. E precisa voltar completamente, não meio termo, não eu paro, mas fico conversando, não eu me arrependo, mas ainda sigo nas redes sociais. Voltar completamente é corte total, arrependimento genuíno e compromisso de santidade. Quando você faz isso, quando você faz, não se você faz, o encontro com a pessoa certa está chegando, mas só vai acontecer quando você estiver limpo. Quando você estiver puro, quando você estiver completamente restaurado diante de Deus. E quando acontecer, vai ser diferente de tudo que você viveu antes. Não vai ter aquela culpa depois. Não vai ter aquele peso espiritual. Não vai ter bloqueio na oração, porque vai ser bênção de Deus, não desobediência disfarçada de amor. Você vai olhar nos olhos da pessoa e vai sentir paz. Não apenas atração, paz. Vai sentir que Deus aprova. Vai sentir que é certo. Vai sentir que pode apresentar para os pais, para os amigos, para o pastor, porque não tem nada escondido. E quando vocês se casarem, porque vai ter casamento, não apenas ficar, vai ser no altar, com Deus no centro, com família abençoando, com igreja testemunhando. E a intimidade sexual vai ser sagrada, abençoada, sem culpa, sem peso, porque vai estar no contexto certo. Hebreus 13:4 declara: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. O leito sem mácula, isso significa que dentro do casamento a intimidade é pura, é santa, é abençoada por Deus. E você vai olhar para trás e vai dizer: valeu a pena esperar, valeu a pena me santificar, valeu a pena obedecer a Deus. Porque o que Ele preparou é infinitamente melhor do que qualquer prazer momentâneo que eu experimentei na desobediência. Provérbios 3, 5, 6 vai fazer sentido completo. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará as tuas veredas. As veredas que foram tortas vão ser endireitadas.
O caminho que foi desviado vai ser redirecionado. O que Deus separa, o tempo confirma. E quando Ele confirma, ninguém desfaz. Quando Ele abençoa, ninguém amaldiçoa. Quando Ele restaura, ninguém destrói. Quando Ele une no tempo certo, da forma certa, com as pessoas certas, é para sempre. Então recebe agora com fé, com convicção, com autoridade, restauração completa decretada, destino devolvido e redirecionado, propósito reativado e potencializado, pureza restaurada e protegida, unção renovada e multiplicada, aliança certa confirmada e selada, casamento abençoado garantido, família estabelecida no tempo de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Deus que restaura, em nome do Deus que perdoa, em nome do Deus que cura, em nome do Deus que devolve o que foi roubado, está feito, está decretado, está selado, está garantido. E o sinal que você vai receber de que foi completamente restaurado é este: paz inexplicável vai invadir seu coração. Aquele peso vai sumir. Aquele bloqueio na oração vai acabar. Você vai sentir a presença de Deus de novo de forma palpável. E vai saber, eu fui perdoado, eu fui restaurado, eu fui limpo. O que Deus começou em você hoje, Ele vai terminar. Ele não falha, Ele cumpre. Filipenses 1:6 garante: aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la. Agora vamos orar juntos. Repete comigo onde você estiver. Pai, eu reconheço que pequei. Eu me arrependo de ter dormido com a pessoa errada. Eu rompo agora toda a aliança errada que eu fiz. Eu quebro todo o laço de alma. Eu me limpo no sangue de Jesus. Eu escolho confiar no teu tempo. Cura, prepara e une no momento certo. Em nome de Jesus, amém. Se essa mensagem te levantou, se te trouxe esperança, se te mostrou o caminho de volta, faça parte também da nossa comunidade e se inscrevendo no canal agora para continuar recebendo palavras que Deus tem para a sua vida. Lembra, o que foi roubado pode ser devolvido, o que foi perdido pode ser achado, o que foi desviado pode ser redirecionado, mas você precisa voltar completamente. Deus te espera de braços abertos. Fica na paz, fica na santidade, fica na obediência e o melhor de Deus vai se manifestar na sua vida. Nos vemos no próximo vídeo. Até breve.